A paz do Senhor, meus irmãos queridos. Hoje eu gostaria de meditar com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Deus tocou no meu coração uma mensagem muito linda desse texto que fala sobre o centurião Cornélio. E se você quiser acompanhar comigo esse vídeo e acompanhar na sua Bíblia, vamos lá. Versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Até aí por enquanto. Nessa parte, nos primeiros capítulos, a Bíblia nos descreve um homem não um homem qualquer, um homem de autoridade, um homem piedoso. O que significa piedoso quando lemos na Bíblia? Que uma pessoa era piedosa. Não significa que ela tinha pena das pessoas. Não tem esse significado. A piedade que nós vemos aqui significa que ele era um homem temente. Ele era um homem que buscava a Deus. Ele era um homem que em tudo ele orava. Ele se esforçava para agradar a Deus. Esse é um homem piedoso. E não somente ele, mas como toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, com certeza. Ele, como cabeça, como chefe de sua casa, ensinava seus filhos e sua esposa a temerem a Deus. Já fica uma lição para os homens que estão ouvindo essa mensagem. Tudo depende do exemplo e da autoridade que você tem sobre a sua família, de ensinar os caminhos certos. E ele também dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Este homem, vamos explicar por parte. Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Um centurião era um soldado responsável por comandar a centúria. A centúria é uma unidade de infantaria, um exército romano. E esse soldado, ele dava ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos soldados. E ele também, apesar dessa autoridade que tinha, ele lutava com os demais, não andava em cavalos. Ficava marchando no chão como os demais. E como está escrito aqui, apesar de tudo isso que ele tinha, e eu estudei um pouquinho também, uns historiadores, alguns deles dizem que pelo nome Cornélio, pode ser que ele tinha algum parentesco nobre da época, mas, é fato histórico. Então, o Senhor Deus ouvia as orações dele e Deus mostrou a ele um anjo que lhe disse: Cornélio, Deus escutou as suas orações, Deus tem visto que você se esforça para amar as pessoas, você dá esmolas, você ora, você ensina a sua família a amar a Deus. Então, você envie homens que você confie a uma cidade chamada Jope e peça que eles tragam a Simão, um homem conhecido como Pedro. Ou seja, o Cornélio, ele não conhecia Pedro, não sabia que existia. E Deus apareceu para ele por quê? Esse homem, ele não era judeu, ele era romano. Ele não conhecia as escrituras
como Pedro, não conhecia o Evangelho. Então o que acontece? Deus precisava que alguém ensinasse ao Cornélio sobre a palavra dele, sobre a salvação, o plano da salvação. Porque Cornélio era um homem muito importante para Deus. E o Senhor escutava, o Senhor vê as nossas orações. Agora você imagina, há muitas pessoas que nós nem mesmo conhecemos, pessoas que julgamos errado, mas são pessoas que, apesar de não irem à igreja, porque não têm conhecimento, elas são pessoas piedosas, pessoas que se esforçam para agradar a Deus, pessoas que oram, pessoas boas de coração. E às vezes Deus toca no nosso coração para que venhamos a ir até essas pessoas e ensinar o Evangelho a elas. Porque alguma coisa lhe falta. Imagine, o Evangelho tem muita coisa, muito poder para nos dar. E uma pessoa dessas como Cornélio, seguindo o Evangelho, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Por isso que Deus achou tão importante e lhe mostrou um anjo e disse: Cornélio, você é um homem de Deus. Você só precisa de entendimento. Então vai até Jope e busque um homem que vai te ensinar. Então Cornélio não mandou qualquer pessoa ir buscar Pedro. Aqui a Bíblia diz no versículo 7 que depois que o anjo lhe foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado era piedoso dentre os seus auxiliares. Lembra, piedoso é uma pessoa diferente, é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que se esforça para agradá-lo. E então contou tudo o que acontecia e os enviou a Jope. Pedro, judeu, Pedro tinha aquele pensamento judaico que Jesus veio para os judeus e que o poder do Espírito Santo não podia ser para os gentios, que no caso gentios eram aqueles que não eram judeus. Todas as pessoas que não eram judias, eles eram considerados como gentios. E no versículo 9 diz: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximava da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Ou seja, enquanto eles estavam chegando até Jope, o Pedro subiu no terraço para orar. E Deus começou a preparar toda a situação para que tudo desse certo, para que o coração de Pedro estivesse preparado. Deus preparou toda a situação. Enquanto aqueles homens estavam chegando, o Senhor já estava preparando Pedro. E só o preparou porque ele subiu para orar. Então já fica uma lição grande para nós. O Senhor nos mostra coisas, o Senhor nos mostra situações de pessoas que estão orando, que precisam de nossas ajudas, quando nós estamos de joelhos, quando nosso coração está pronto para entender o que a pessoa está passando, para entender como ajudá-la segundo a vontade de Deus, para não estragar os planos do Senhor. E no versículo 10, continua: tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, e mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Esse pensamento é de judeu. Judeu, no Antigo Testamento, tem várias leis que Deus dava a eles, por motivos culturais, históricos, para que se santificasse de serem diferentes dos outros povos. Então, eles tinham os costumes de não comer algum tipo de animais. Por isso, Pedro resistiu. No versículo 15, a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro resistiu 3 vezes, ele era muito teimoso. E Deus lhe disse: não chame impuro ao que Deus purificou. O que significa tudo isso? Deus já estava mostrando para ele que viria pessoas que não eram judeus, que na mente dele, que talvez ele não aceitasse essas pessoas, mas Deus havia purificado essas pessoas. Não pode chamar de impuro que Deus purificou.
né? Nós não podemos julgar as pessoas que Deus está purificando. O Senhor está trabalhando. São pessoas que oram, não são pessoas quaisquer. Então tome muito cuidado quando você fala de uma pessoa. Então o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Porque o Espírito do Senhor já conhecia o coração de Pedro e com certeza Pedro resistiria a esses homens. Não aceitaria ir com eles, possivelmente por medo, porque eram soldados romanos, por desconfiança. Então o Espírito Santo já tocou no coração de Pedro. Provavelmente isso acontece conosco. Quando é da vontade de Deus uma situação, o próprio Espírito Santo nos convence. Ele mesmo confirma no nosso coração. Não precisa de profetas para isso. Mesmo que exista um profeta que fale com você, aquilo que ele vai te falar, Deus antes já te falou. É somente uma confirmação. Então, no versículo 21. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. É linda essa passagem, porque, irmãos, porque Deus ele se mostrou a um homem que não conhecia o Evangelho, disse o nome de Pedro, que ele também não conhecia Pedro, disse onde ele morava, para que Pedro viesse e ensinasse a ele. É muito lindo isso. O Senhor se preocupou com a salvação dele. O Senhor se preocupou com a obra que ele queria fazer na vida de Cornélio. Deus é misericordioso e existe muitas pessoas nesse mundo afora que são como Cornélios. São Cornélios que não sabem do Evangelho, não conhecem o poder grandioso do nome de Jesus e estão esperando por nós, Pedros, para que venhamos a ir ensinar, porque essas pessoas estão prontas para receber. Deus está tocando no coração delas, para que elas venham buscar. São pessoas que estão buscando e vão encontrar. Então, continua dizendo: os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Então, no versículo 23, continua: No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Ou seja, Cornélio já estava ansioso esperando Pedro. Já tinha feito com certeza um banquete e convidou todas as pessoas que ele pudesse. Olha o coração desse homem como estava pronto, aberto para receber. E ele confiante em Deus que este homem ensinaria algo para ele. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: Levanta-se, eu sou homem como você. Ele estava tão ansioso que, para você ver como Cornélio não tinha entendimento, quando ele viu a Pedro, ele teve o quê? Pedro como Deus, Pedro como um homem santo, porque não tinha entendimento, mas Deus sabia que ele não tinha entendimento e Deus queria ensiná-lo. E o que acontece? Pedro já o ensinou, já o repreendeu. Eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro contou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde.
De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Manda buscar a Jope Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. E então Cornélio contou para ele o que aconteceu e disse: Agora fala, Pedro, nós estamos ansiosos para ouvir. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Viu como o Espírito Santo convence o coração de Pedro. É muito linda a obra de Deus nas nossas vidas, quando estamos com o coração pronto, quando nós temos uma vida de oração, quando estamos entregues, quando levamos a palavra a sério, quando levamos o Espírito de Deus a sério. O Senhor faz coisas grandiosas em nossas vidas, nos usa de forma poderosa e nos convence de coisas incríveis que estão tesouros de Deus escondidos. O Espírito nos mostra. E continua dizendo: Vocês conhecem a mensagem no versículo 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê receba o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviu a mensagem. É muito lindo, porque o coração desse povo estava tão feliz de estar ouvindo essa mensagem, que de pronto eles acreditaram no Filho de Deus, que de pronto eles creram no Evangelho de Jesus Cristo. E o que mais me deixa impressionada é que na época havia, da parte dos judeus e dos próprios apóstolos, uma grande resistência contra outros povos, uma grande resistência, porém, os que mais rejeitaram ao Senhor Jesus como Filho de Deus e Senhor dos Senhores e Messias foram os próprios judeus. Os gentios o aceitaram com muito mais rapidez, sem interjeições, com o coração aberto, sem incredulidade, sem o Senhor ter que demonstrar poder e milagres. É impressionante como a Bíblia realmente diz que ele veio para os seus e os seus não o quiseram. E quando ele diz aqui que os profetas testemunharam do Senhor Jesus, ele está falando de Moisés, ele está falando de Samuel, de Isaías, de Daniel, de Davi, de Oséias, de todo esse povo que sofreu tanto, que em toda parte do Antigo Testamento está falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Para você ver como a Bíblia é autêntica, livros tão antigos, livros tão separados de anos, luz um do outro, e que se unem num só objetivo, a vinda do Senhor Jesus. E então, no versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Também isso fez com que Pedro aprendesse algo. Ele jamais aceitaria que o Espírito Santo do Senhor Deus de Israel descesse sobre os gentios. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios,
pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, ou seja, como eu posso negar o batismo nas águas para esse povo, se eles foram batizados com o Espírito de Deus como nós? Ou seja, quem somos nós para negar se o próprio Deus batizou eles com o Espírito Santo e com poder? No versículo 44. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E nos versículos e nos capítulos seguintes, mostra como a igreja reagiu diante disso, diante de Pedro ter ficado na casa desses gentios, porque eles não aceitavam, isso era contra a lei. Os judeus não podiam frequentar a casa de pessoas que não serviam a Deus e que não eram judeus. E depois Pedro explicou-lhes o que aconteceu e todo o povo ficou maravilhado. Eu acho impressionante essa história de Cornélio. Dá para se estudar. Sempre que você lê a Bíblia e você orar para que Deus te dê revelação, uma coisa nova você vai tirar, um entendimento novo. E o entendimento que eu tiro de toda essa história linda hoje é que Deus é misericordioso e olha o coração dos homens lá do céu ou pertinho de nós. O Senhor observa nossos corações. Ele atenta para as verdadeiras intenções. E Cornélio, acredito que existem muitos Cornélios com o coração aberto, pessoas que dobram seus joelhos, que oram uma pelas outras, que ensinam a sua família a temer a Deus, pessoas que não sabem servir a Deus porque não conhecem a palavra de Deus, pessoas que não sabem o porquê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Muitos cristãos não sabem o porquê de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Não foi porque simplesmente ele foi bondoso e demonstrou amor. Existe um propósito poderoso, poderosíssimo diante desse ato do Senhor Jesus. E eu convido que você pesquise sobre isso. Quando você descobrir, se você não sabe, só está acostumado com a mensagem, né, da cruz, você vai ver o Evangelho de outra forma. É realidade o poder de Deus em nossas vidas. Eu fico impressionada com o carinho de Deus por Cornélio, como ele instruiu e ensinou a Pedro, amadureceu a Pedro, ensinou ele a não julgar, como homem, não julgar, esquecer essas leis judaicas, porque agora nós temos uma nova aliança. E o Senhor quer a todos os Cornélios. O Espírito de Deus é misericordioso, fala com todos nós. Que Deus possa abençoar você, desculpe meus erros. É só mesmo uma meditação. E que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Eu acredito que Deus está nos levantando para sermos diferença lá fora. Que sejamos diferença, que nós possamos ser pessoas que expressam a verdade de Deus, pessoas que possam transmitir confiança ao povo de que está fora da presença de Deus. Nós temos que ser pessoas confiantes, como Pedro chegou lá com autoridade. Cornélio era um homem de autoridade, ele se prostrou diante de Pedro, ou seja, eu renuncio o que eu sou porque eu quero essa verdade. Ele, um homem de status, diante de seus soldados, se prostrou diante de Pedro, um homem simples, um pescador. E Pedro ensinou tudo o que ele deveria ensinar. E eu tenho certeza que Cornélio, depois disso, a Bíblia não nos conta, mas eu tenho certeza que Cornélio foi usado pelo Senhor Deus e pregou a Jesus Cristo por todas as pessoas. E não só ele, tenho certeza que a sua família também evangelizava. Então, quero agradecer quem teve a paciência de escutar, que vocês possam desculpar meus erros e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Medite na palavra, Deus vai falar com você e que você possa falar com a sua família sobre o que entendeu. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigada, queridos irmãos.